bacalhau é um clássico de fim de ano e da Páscoa. Não sei se é para todo mundo, mas é um prato bem icônico. Então hoje a gente vai mostrar uma pessoa amadora e uma pessoa profissional fazendo bacalhoada. E aí vamos aos participantes. O que era pra eu falar? Oi, eu sou a Fernanda, sou designer, tenho um estúdio chamado Ninguém Mais Tem. A gente que criou toda a identidade visual, aplicou aqui no estúdio junto com a arquitetura e tô aqui hoje para fazer um bacalhau. Essa receita, na verdade, é da minha família. Toda Páscoa, todo Ano Novo, a gente fazia essa receita de bacalhau. Acho que o ponto mais importante da receita era sempre ter um monte de gente ali em volta, cada um fazendo uma coisa, e aí a gente junto ia montando esse bacalhau. Essa receita a gente já prepara há muito tempo, ela não tem muita regra. Mas desde que eu comecei a namorar o Mohamed, ele sempre tenta dar uns pitaquinhos e mudar a receita. Não com muito sucesso, porque a família toda prefere voltar pro original. Mas vale a tentativa. Eu sou Ivan Santinho, sou chefe de cozinha da Lacura. Nós somos uma rotisserie, um misto de restaurante e rotisserie, bastante artesanal, na Vila Madalena, próximo da Praça do Pôr do Sol. Eu gosto muito de bacalhau, sempre gostei muito de comer. Essa é uma receita que eu faço em casa. No restaurante a gente usa alguns equipamentos mais profissionais, né? Mas é uma receita simples de bacalhoada, quase que os mesmos ingredientes que todo mundo usaria numa bacalhoada tradicional, mas com um pouquinho de técnica. Ivan, pode me chamar aí pra sua casa quando você fizer esse bacalhau, tá? Sem problema nenhum. Eu levo o vinho. O bacalhau muita gente confunde, acha que o bacalhau é um peixe, né? O bacalhau é uma técnica de conservação de um peixe que pode ser várias espécies. Aqui no Brasil a gente encontra vários. O mais nobre, o mais procurado, assim, e mais caro também é o Gado Morua, que é o que a gente está usando aqui em todas as versões. A gente tem aqui um lombo já de salgado, que você compra no mercado já de salgado, que eu particularmente muitas vezes até prefiro, porque na maioria das vezes você encontra um peixe de maior qualidade, dessas marcas já de salgadas. Aí aqui a gente tem um lombo salgado que já foi de salgado, né? Você vê que ele está hidratado, até o tamanho fica diferente, né? Ó, esse aqui tá um pouquinho menorzinho. E aqui tem o bacalhau salgado que a gente compra nos empórios, né? Muitas vezes eles já vendem sem o couro, que é uma judiação, porque o couro, além de ter muito sabor, tem muita gelatina e deixa a receita muito, assim, muito mais gostosa. Quando você vê num restaurante, com certeza é sinal de qualidade, porque muito do bacalhau tá aqui no couro. Eu sou do time de já comprar o bacalhau dessalgado e congelado. Tá tudo certo, é só deixar na geladeira de um dia para o outro, que vai descongelar lentamente e você tem ou um belo lombo de bacalhau ou ele já desfiado. Para você dessalgar, não tem uma regra. Tem algumas dicas de salgar na geladeira, preferencialmente água fria ou gelada. Então nunca pegar uma água morna da torneira, uma água a temperatura muito ambiente num dia de calor e colocar o bacalhau lá porque ele começa a despedaçar. É um ingrediente muito nobre, né? E aí a gente tem que tratar ele com bastante cuidado. Então eu troco de 8 em 8 horas, mais ou menos, de um dia para o outro. Mas se tiver em lasca, você vai trocar de 3 em 3 horas e com mais frequência, rapidinho já vai perder o sal. Então o negócio é sempre molhar o dedo ou pegar uma colherzinha, provar ali a água do bacalhau, porque o bacalhau vai sempre equilibrar o sal junto com a água. Então você prova um pouquinho da água, você vai saber o ponto de sal correto. Como a gente usa o bacalhau já de salgado e congelado, a gente vai começar com as batatas. A batata eu uso normalmente a inglesa normal, mas funciona com todas. A inglesa ela tem mais água, mas é interessante que vai deixando tudo molinho na hora que assa. Bom, então batatas descascadas, a gente vai pôr um pouquinho de sal na água. A água aqui já tá quente. Eu não salgo muito, porque bacalhau às vezes mesmo estando de salgado tem sal, então a gente vai sentindo como é que vai estar o sal dos alimentos. As batatas eu cozinho inteiras, deixa num ponto ainda um pouco firminho, eu vou cortar porque ainda elas vão ao forno. Então se deixar muito mole, elas podem desmanchar. Deixou as batatas cozinhando, agora a gente pode ir para os outros ingredientes e começar a cortar. Então esse lombo que tá grandão a gente vai cortar aqui na metade. E aí aqui ele tem uma espinha central bem grande, né? E aí a gente vai entrar aqui, ó, ele já tem um desenho, né? Se você passar a mão você vai sentir o duro. Então você vai sentindo a faca bem rente e dá a volta completa. Aqui embaixo ele vai ter a barbatana dela, raspa para tirar e vai sempre tomar o cuidado de manter o couro. E aí na lateral tem mais um conjunto de espinha. No restaurante a gente limpa ele aqui e deixa só o lombo. Essas aparas você pode fazer bolinho de bacalhau, brandade, dá para cozinhar, desfiar, fazer uma saladinha com grão de bico. Em casa dá para você fazer essa
essa posta inteira. Você vai comer, você vai ter um pouquinho mais de trabalho tirando ali no garfo na hora os espinhos. Aí aqui depois a gente passa o dedo pra sentir se ficou algum espinhozinho, ó. Aqui no cantinho ficou um. A gente vem com a faca e tira, ó. Aí vai ficar um lombo bem bonito, sem espinho. O couro a gente sempre mantém, que ele é muito importante. A partir daqui a gente segue com o preparo com os legumes. Já aproveita e coloca aqui nos comentários como que é o bacalhau aí da sua família. E fica aí uma dica, o bacalhau realmente é caro. Então você pode usar outros peixes no preparo, mais da sua região que fica mais em conta. Aí a gente vai seguir cozinhando a batata e a cebola primeiro, que demora um pouquinho mais. Eu coloco o sal grosso na água, sempre uma mãozada para ficar com a água com um pontinho bom de sal. Eu sempre começo com a batata com água fria, porque se você começar com água quente, você vai cozinhar muito na beirada e o miolo ainda vai estar... Você vai sentir ainda no dente, né? Ela vai ficar durinha no meio. A cebola eu já liguei, ó, ela já tá quase começando a pegar temperatura. Mesma coisa, eu vou colocar uma mãozadinha de sal grosso e as cebolinhas. E coloco também umas 2 folhas de louro em cada panela para cozinhar. E aí aqui também não tem muito tempo, tem que pegar, apertar com o garfo. Ela tem que sair bem fácil, assim, o garfo não pode segurar. A cebolinha é melhor sentir na mão, assim, quando você vê que ela tá bem molinha, mas a pétala de fora ainda tá firme, aí já tá bom. Então nessa receita eu uso tomate, eu gosto de tirar a semente. Se quiser fazer com a semente também pode. Eu corto mais ou menos nessa espessura, não muito fininho para ele não sumir. A cebola eu vou cortar ao meio. Depois a gente tira na meia lua. Depois a gente segue com pimentão. Eu uso o vermelho e o amarelo. Então pimentão também a gente vai tirar a semente. Eu abro ele, tiro essa partezinha branca. Aí a gente abre ele e começa a tirar as tirinhas. Então agora as batatas já devem estar no ponto. Você vem com um garfinho e espeta, vê se ela tá macia, mas ainda firme. Aí já é hora de tirar e cortar. O interessante é deixar tudo picadinho, já pronto, do jeito que vai usar. Eu deixo nas travessinhas para depois na hora de montar ficar mais fácil. A gente vai montando as camadas. Aí na sequência a gente vai fazer um azeite aromatizado para cozinhar o nosso bacalhau. Então eu peguei aqui 2 cabeças de alho, e aí eu vou colocar, por enquanto, pouco azeite. Eu vou usar bastante, mas para dourar o alho eu começo com pouco. E aí aqui pode deixar no fogo alto mesmo e ir mexendo, que a gente vai deixar ele bem douradinho. Enquanto o nosso alho doura, a gente pode até já ir cortando aqui os pimentões. A gente abre ele assim, ó, e vem com uma faca tirando toda essa parte branca. Essa parte branca é o que geralmente costuma dar uma indigestão no pessoal. Aí aqui, ó, nosso alho começou a dourar, tá vendo? Tá todos os lados dele douradinho. Eu não gosto muito dourado, pra não ficar um sabor, não chegar a amargar, né? E aí aqui a gente vai colocar mais azeite. Pode colocar todo o azeite da receita e depois a gente vai usar esse próprio azeite aqui pra fazer o restante dela. E aqui a gente pode colocar também mais umas folhinhas de louro. Você vai sentir que vai começar a soltar umas bolinhas do alho assim, a gente desliga e deixa aromatizar. Ivan, muito obrigado por justificar a presença deste nosso fogão de 6 bocas aqui no estúdio. Pela primeira vez, alguém usou 5 bocas simultaneamente. Bom, agora que já tá tudo picadinho, além desses ingredientes que eu mostrei como corta, eu uso também azeitona preta, eu gosto de usar essa portuguesa, que fala que é pequenininha, e alho descascado. E aqui o bacalhau que eu uso é já o que vem salgado, em lasca. Você só dá uma lavada nele, deixa ele um pouquinho mais desfiado do que ele vem. Isso aqui vai fazer tudo incorporar bastante no sabor do bacalhau. Agora sim a gente pode começar a montar. Então agora que a nossa batatinha e cebolinha estão cozidas, os legumes cortados, a gente vai aproveitar a mesma água da batata pra gente branquear o brócolis, pra manter a textura e realçar a cor. Então a gente vai jogar na água fervendo, vamos deixar aqui por uns 30 segundos. Se o brócolis for aquele brócolis ninja, fica um pouquinho mais, que ele é mais firme, né, o talo. Esse brócolis comum, uns 30 segundos mais ou menos. Você vê que ele já ficou bem verde aqui na água. A gente retira e põe num bowl com água e bastante gelo. Então agora com todos os nossos legumes no esquema, a gente vai voltar pro bacalhau. No começo eu sempre jogo uma quantidade boa de azeite no fundo para evitar que grude alguma coisa. E aí a gente começa pelo bacalhau até forrar esse fundinho. A cada camadinha que eu ponho, eu gosto de pôr um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. A gente segue com as batatas, vou cobrindo toda essa camadinha. Dependendo da sua assadeira, você vai entender quantas camadas você vai fazer, mas pelo menos repetir todas as camadas 2 vezes, né? Ter 2 camadas de cada. Depois a batata, repete uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta do reino e agora a gente vai para a cebola. Também pode pôr bastante, que ela fica desmanchando, bem docinha. Depois da cebola, a gente vem com os coloridinhos.
Então, tomate, o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Vou regando com um pouco mais de azeite, depois os coloridos, ainda mais uma pitadinha de sal. Como a gente tempera cada uma das camadas e o bacalhau, dependendo do bacalhau que compra, ainda vem com um resquício de sal, então põe um pouquinho sal, uma pitadinha mesmo. Também tem as azeitonas que vão salgar, então tem que tomar cuidado com o sal. E os dentinhos de alho, vou pondo bem espalhado mesmo. A gente fala que quem acha o alho é o premiado, que é a parte mais gostosa. Bom, aqui já completamos com todos os vegetais, né? Então a gente volta com uma camada de bacalhau e vamos começar tudo de novo. Então agora que a gente vai pegar o lombo e vai colocar com a pele virada para cima dentro da bag. E aí a gente vai colocar todo esse alho também ali dentro. E aí a gente vai completar com esse azeite que a gente aromatizou. E aí aqui a gente vai levar para uma máquina a vácuo para selar. Então agora que a gente está aqui com o bacalhau na nossa bag já selado, a gente vai pôr aqui no termocirculador, 75 graus. E ele vai cozinhar aqui de 10 a 15 minutos, também vai depender do tamanho do lombo de bacalhau que você está usando. Sous vide, né? Parece uma coisa muito complexa. Ah, meu Deus! Só tem restaurantes estrelados, é difícil. E não, gente. Se você quiser fazer essa receita em casa, por exemplo, é só você pegar um ziplock, abrir, colocar o peixe, o azeite, fechar e pôr numa panela com água quente. Você vai ter aquela precisão? Não. Mas é só ficar de olho que vai dar certo. Bom, agora que já tá tudo montadinho, com todas as camadas, chegou a hora de exagerar no azeite. Para cada travessa dessa, esse marinex, normalmente vai um vidrinho de azeite. Então é para ele ficar bem encharcadão mesmo, bem mergulhado no azeite, que essa é a melhor parte para comer com arroz depois. Agora a gente cobre isso com papel alumínio e aí a ideia é ir para o fogo baixo, 160, 180 e deixar bastante tempo. Vai 2, 3 horas, às vezes até mais do que isso. Então o que faz ele pegar mais sabor, ficar mais saboroso, mais gostosinho. Como ele tem muito líquido, tem bastante azeite, tudo isso solta água, ele faz bastante vapor, costuma pingar. Então para não ficar fumaçando no fundo do fogão, eu costumo usar uma outra assadeira por baixo. Normalmente no final do forno a gente tira um pouquinho o alumínio para ele dar mesmo uma douradinha a mais no que tá em cima. E o ideal até, assim, se for para comer à noite e deixar preparado de manhã, não tem problema nenhum. Você deixa ele pronto e quando for servir, só volta a aquecer. Aí quando estiver borbulhando, bem quentinho, serve. Depois de cozido, eu vou tirar o azeite da bag, tentando separar, porque aqui no fundo ficou um pouco de caldo do bacalhau. A gente toma bastante cuidado porque ele fica muito delicado, para não desmanchar a posta. Aí agora eu vou ajustar as postas sempre com o couro para cima, com bastante cuidado para não desmontar. E vou usar esse azeite puro, que tá só saborizado com o aroma do bacalhau, para grelhar e marcar todos os legumes. Na ordem do que eu vou montando, eu vou montar a cebola, batata no fundo, os pimentões no meio, cogumelo, brócolis e tomatinho por cima. Finalizei com o azeite que tinha ainda os dentes de alho, né, que a gente dourou. Também coloquei um pouquinho de erva, tomilho, alecrim, as folhas de louro. Encaixei aqui para aromatizar e levei para o forno de 10 a 15 minutos. Vai depender do seu forno e do tamanho da porção que você está fazendo. Se for uma porção maior, vai ficar meia hora. A gente vai finalizar com um ovo caipira. A gente cozinhou por 8 minutos. E também um pouco de azeitona preta, que eu tô colocando com caroço mesmo. Em cima do ovo eu vou colocar um pouquinho de flor de sal e vou pegar um pouquinho do caldinho aqui do azeite e vou regar o ovo. Uma pimentinha do reino também no ovo, para terminar um pouquinho de cebolete picada. E aí tá pronto, finalizamos e aí é só servir. Agora uma diferença enorme, tempo de forno. O Ivan deixou 10, 15 minutinhos no forno, por isso que ele deixa tudo grelhado e pronto. Eu sempre falo que bacalhau cozinha muito rápido e é uma verdade, não precisa deixar muito tempo. Já o bacalhau da Fê ficou pelo menos, eu conheço, 2 horas com um papel alumínio para que tudo vá pegando o gosto do bacalhau, o azeite e os vegetais. Então, no final das contas, ambos querem o quê? Que tenha gosto de azeite e bacalhau em todos os ingredientes. Por isso, a beleza deste quadro, que é basicamente ter o mesmo resultado de formas diferentes. Bom, aqui já fiz meu prato. Eu gosto de comer com arroz branco, carbo com carbo, nunca é demais. E agora o truque que eu falei do bastante azeite é para fazer essa melhor parte aqui, que é pegar esse azeite que tá cheio do sabor do bacalhau e jogar em cima do arroz. Você vê que o bacalhau ele fica bem inteiro, mas com as fibras desfiando bem legal.
eu adoro, sou suspeito para falar. Essa técnica de fazer o bacalhau no sous vide, de usar esse óleo para grelhar os legumes, deixa todos os legumes com bastante sabor intenso de bacalhau. Espero que tenham gostado da receita e para quem for fazer em casa, espero que goste e pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, mas no final vale a pena. Tentem fazer, se fizer... Eu sou bobo. Já vem pegar, né? Eu tô começando a invadir um pouco, né, esse amador versus profissional, porque eu tô ali do outro lado trabalhando e começo a sentir o cheiro, aí eu venho aqui. Ainda mais se for o bacalhau da Mozão, ó. Bom? É bem bom, né? O negócio aqui, ó. Essa é a verdadeira chuchada invertida. Esse azeite, se sobrar, usa pra um novo bacalhau ou pra outra coisa, né? Por que não? Beijo, Mozão. Encerra o vídeo aí. Beijo. Eu não vou levar o prato. Então é isso. Feliz Páscoa a todos e até o próximo Amador versus Profissional. Gente.